começando mais uma semana, tá? De aulas, tá? De história, tá? E mais para frente, na quarta-feira, de geografia, tá bom? Então vamos começar mais uma semana, tá? Nesse primeiro dia do mês de junho, dia 1º de junho, tá? Com animação, tá certo? E com vontade aí de aprender, tá? E de realizar as atividades que vão ser passadas, né? A gente começa hoje em história com um assunto novo, tá? Que tem aí no livro de vocês, tá? Na página 30, tá? Página 30 do livro de história, tá? Que é para a gente conhecer quem são esses primeiros povos, tá? Que viveram aqui no Brasil, tá? Na época da pré-história, tá bom? Então, quem foram os primeiros habitantes do Brasil, tá? A gente vai descobrir nessa aula, nessa videoaula de história de hoje, tá certo? O descobrimento do Brasil, ele não aconteceu, tá? Em 1500, tá? O Brasil, a história do Brasil não começa ali com a chegada dos portugueses que encontraram os povos indígenas aqui. Tá? A história do nosso país, ela começa na pré-história, tá? Existe a pré-história do Brasil, tá bom? Há aproximadamente, né, 20, 30 mil anos atrás, tá? Isso a gente chama pré-história das Américas. E aqui no território brasileiro já tinha o quê? Ocupação dos primeiros seres humanos, tá? Há mais ou menos aproximadamente 10 ou 12 mil anos atrás, segundo as pesquisas, tá? De muitos cientistas, tá certo? Então a história do Brasil, ela começa nesse momento, há milhares de anos atrás. Ela não vai começar com a chegada dos portugueses, tá bom? Então vamos começar esse assunto de hoje nessa videoaula, que quem são esses primeiros povos, tá? E aí, pessoal, quem quiser assistir essa videoaula acompanhando, tá? O texto que tem no livro também pode, ok? Aí você abre aí o seu livro de história, tá? Na página 30, tá bom? E aí temos quem eram esses povos? De olho na telinha aí que o professor Luiz colocou, tá? Quem eram esses povos, né? Que os primeiros habitantes do Brasil, tá? Na pré-história, tá? Primeiro, onde eles viviam? Qual o local do Brasil exatamente que eles estavam? Tá? Esses povos, eles viviam no litoral brasileiro, tá? Como a gente consegue observar aí nessa imagem que eu coloquei no slide, tá? O litoral é a região que fica entre a terra e o mar, tá? Que a gente chama de beira-mar, tá bom? E aí, nas praias é que a gente tem esses primeiros grupos humanos a ocuparem esse local, né? Essa região, ok? E aí a gente vai chamar esses povos de pré-históricos, tá bom? E em qual litoral do Brasil, tá? Esses primeiros grupos humanos, eles passaram a ocupar? Eles ocuparam o litoral, né, as praias do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul. E também de Santa Catarina, né? Ou seja, os primeiros povos, né, que passaram a ocupar o Brasil, né, que a gente vai chamar mais na frente, a gente vai ter um nomezinho que a gente dá a esse povo, tá? Eles vão viver nas praias da região sul do Brasil, tá bom? Onde a gente tem hoje os estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Espírito Santo, tá certo? É nesse litoral que vai ser ocupado, né, nessas praias, né, onde vão viver esses povos pré-históricos, tá certo? Que aí a gente vai chamar eles de povos dos sambaquis, tá bom? Esse é o nome específico, né, pessoal, que a gente vai dar a esses primeiros seres humanos que viviam em grupo, né, nessas praias, tá? Os povos de sambaquis, tá? É um nome que aparece para a gente
estranho, né? Meio esquisito, né? Diferente, tá? Mas na verdade a gente vai entender um pouco mais para frente nessa videoaula por que o nome que a gente dá a esses povos pré-históricos é de sambaquis, tá bom? Então vamos pular para o próximo slide. E aí, pessoal, de onde vem o nome Sambaqui, tá? Que a gente dá a esses primeiros seres humanos, tá? A esse povo, tá? Que viveu aqui no Brasil, tá? Na pré-história, né? Há milhares de anos atrás, tá bom? Esse nome, ele vem por conta da alimentação que esses povos tinham, que esse povo tinha, tá? O que é que eles comiam? Tá? Eles eram caçadores e coletores, tá bom? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que eles não eram capazes de fazer o seu próprio alimento. Então, eles tinham que buscar esse alimento na natureza, tá? Na região onde eles viviam, tá? Então, eles caçavam antas e macacos, que eles conseguiam encontrar na mata, e já que viviam mais no litoral, na praia, então eles se alimentavam principalmente daquilo que o mar poderia oferecer para eles e também dos manguezais, tá? Na região de mangue, onde eles podiam encontrar peixes, tubarões, golfinhos, tartarugas, tá bom? E também eles se alimentavam muito do que eles conseguiam encontrar, tá? Nas pedras, tá? Na praia, tá? Que eram moluscos, né? E que tipos de moluscos eles encontravam para poder comer, tá? Conchas, tá? Ostras, mexilhões. Então eram também moluscos, né? Que eram animais que são típicos da praia, né? Do litoral e que eles encontravam na areia, tá? E no mar, e eles pescavam também para poder se alimentar. Então, a gente vai saber que esse nome Sambaqui, tá? É um nome de origem indígena, tá bom? Um nome de origem indígena, ok? É um nome de origem tupi. O tupi é a língua que é falada pelos povos indígenas que viviam no litoral brasileiro, tá? Desde essa época da pré-história, que eu estou falando aqui, até a chegada dos europeus aqui na história do Brasil, tá? Então a gente chama a língua falada, né, pelos índios de Tupi. Então o nome que foi dado ao nome desse povo, né, que é um indígena ancestral, foi Sambaqui, tá? E a gente vai saber o que é que significa o nome Sambaqui, né? O que é que ele quer dizer, a tradução dele no tupi para o português, tá bom? Então, o nome Sambaqui vem por conta da alimentação que eles tinham, tá? E aí nessa foto a gente já vê, né, um casal, né, duas mulheres, tá, que faziam parte desse povo do Sambaqui e que viviam no litoral, tá bom? Caçando e pescando e coletando, né, os alimentos para poder sobreviver, tá certo? Vamos seguir aqui com o próximo slide para saber o que é que quer dizer o nome Sambaqui. Olha só, o que é um Sambaqui? O Sambaqui, tá? É o nome que a gente dá a uma montanha, né, um monte, tá? Formado por conchas e areia, tá? Que foram consumidos por esse povo nas praias, tá? No litoral onde eles viviam, tá bom? Então aqui na foto tem uma fotografia de um sambaqui que está localizado, tá? Numa praia em Santa Catarina, tá? Aqui no Brasil. Então, aí é um exemplo, né? Porque existem centenas de sambaquis espalhados por todo o litoral brasileiro, tá? E também no mundo. E aí, o sambaqui, ele é essa montanha, né, formada por areia da praia, tá? Acumulada com o passar do tempo, junto com as cascas, né, com os restos dos alimentos, né, que tinham sido consumidos por essas pessoas que viviam nessa região, tá? Como a gente, vocês puderam ver na imagem que passou, eles comiam e os restos da comida deles, né, de uma ostra que eles comiam, eles jogavam na areia da praia e ficava ali aquele lixo todo acumulado,
tá? E esse lixo acumulado, o tempo foi passando, tá? A areia do mar, junto com a maresia da praia, preservou esses objetos, esses restos de alimentação, junto com a areia da praia. Acumulou, formando um bolo de areia, que ele foi, com o passar dos anos, com o passar do tempo, ele foi formando essa montanha que vocês podem ver aí na fotografia, tá? E que também, pessoal, tem na página 30 do livro de vocês de história, tá? Vocês podem ver aí também uma outra foto que mostra um outro sambaqui em um outro local, tá bom? Então, isso aqui é um sambaqui, tá? O sambaqui não é o nome do povo, tá? Na verdade, é o nome do local onde esse povo vivia, tá? E a gente sabe que esse povo ele existiu, esses primeiros habitantes do Brasil, por conta do sambaqui, tá? Que vocês estão vendo aí nessa foto. E, inclusive, nessa fotografia tem duas pessoas, olhe com atenção no slide. Duas pessoas lá em cima, né, no alto do sambaqui, tá bom? Então, essa montanha ela é feita de conchas, né, de cascas de marisco, de ostras, de vários tipos de molusco que era consumido por essas pessoas, tá? Na pré-história. E o nome sambaqui, ele é de origem tupi, como eu falei, tá? A palavra, o nome samba, na palavra, quer dizer concha ou conchas. E o que, né, significa amontoado. Então, juntando os dois nomezinhos, sambaqui, a gente tem o significado do nome. Sambaqui significa amontoado de conchas, tá? Porque é isso que é o sambaqui, tá? É uma montanha inteira, né? E aí tem sambaquis, pessoal, acredite, tá? Que são muito maiores do que esse monte que vocês estão vendo aí, tá? Eles podem chegar até 12 metros de altura, tá? E os sambaquis mais altos que a gente pode encontrar e visitar estão aqui no Brasil, no litoral, tá? Dessa região sul do Brasil, onde viveram esses povos, tá bom? Então vamos para o próximo slide para vocês entenderem, tá, um pouco se só tem sambaquis aqui nesse mundo, no Brasil, ou se tem também espalhado pelo resto do mundo, tá? Então, pessoal, na página 31 do livro de história de vocês, tem aí mais uma foto lá em cima, tá? Que mostra um amontoado de conchas, tá? Junto com o arenito, né? Que é esse tipo de areia, que ela, com o passar do tempo, ela vai virando pedra. Ela vai ficando dura como pedra e ela vai o quê? Fazer com que essas conchas fiquem como se fosse um paredão, né? De conchas, tá? E aí formando o sambaqui. Tá bom? Onde é que podemos encontrar o sambaqui? Tá? O sambaqui ele existe em vários lugares do mundo, não só aqui no Brasil. Tá? Tem países da Europa e na África, principalmente. Então, na Europa, a gente pode encontrar sambaquis em praias, tá? Na Dinamarca, que é um país que fica no extremo norte da Europa. Tá? Um país, inclusive, que é muito frio. E também por todo o continente africano, tá? Em vários países na África, tá? Mas aí tem um detalhe, tá? Em Santa Catarina, tá? Aqui no Brasil, é o local no mundo com os maiores sambaquis do mundo, que podem chegar até 12 metros de altura, tá bom? E o Brasil é o país no mundo onde tem mais sambaquis, tá? Então, o sambaqui, ele é um tipo de sítio arqueológico, né? Ou seja, um lugar onde foram feitas várias escavações para os cientistas, onde os cientistas encontraram debaixo da terra, tá? Muita coisa, muitos vestígios, né? Pistas, tá? Da presença desses primeiros seres humanos que viveram no Brasil, os nossos ancestrais, tá? Como se fosse quinto ano. O nosso bisavô, o nosso tataravô, tá? Que viveu há muito tempo atrás aqui no Brasil, tá? Um exemplo dessas escavações, onde foram encontrados esqueletos dessas pessoas, né, fósseis, restos de alimentação, como o que eu citei que eles comiam, tá? Restos de sepulturas, né, com esqueletos de pessoas dentro dessas sepulturas,
tá? Que eles faziam enterros também nessas praias onde eles viviam. Quando uma pessoa morria, eles faziam o enterro dessa pessoa, tá? No Sambaqui, tá? Nesse local da praia onde eles moravam, tá? E aí nessas escavações alguns exemplos do que os arqueólogos eles conseguiram encontrar, pessoal, nessas escavações, tá bom? E aí na página 31 tem mostrando como é que essas pessoas viviam, tá? Elas tinham o hábito de pintar o corpo, assim como os índios de hoje, eles também continuam com esse costume, tá? Eles tinham o costume de pintar o corpo com a tinta vermelha ou amarela. Eles já eram capazes de fazer cerâmica, tá? Vasos de cerâmica, pratos, né? Objetos de cerâmica para poder utilizar no dia a dia, tá bom? Era muito comum eles terem um cuidado com quem morria. Quem morria, eles enterravam, faziam todo o enterro, tá? Colocando essa pessoa numa espécie de sepultura, de um caixão, né? Que eles faziam, tá? Com algum tipo de material que eles tinham, de cerâmica ou até mesmo de pedra, tá bom? E aí eles pintavam o caixão de vermelho, tá? E faziam todo um ritual de enterro, tá bom? Tudo isso era feito. Então, o que era o sambaqui? Ele era o que para essas pessoas na pré-história, tá? Até hoje não se sabe ao certo, tá? Os arqueólogos eles até hoje discutem entre eles para que servia o sambaqui. Ele poderia ser uma moradia, podia ser um abrigo, né? Para essas pessoas elas ficarem, para poder se proteger dos animais selvagens na mata. Podia ser um local onde eles ficavam somente para poder se alimentar. Então, tudo isso era o quê? O que podia ser um sambaqui. Uma hipótese, né? Uma ideia do que ele poderia ser. Tá? E essas ideias, elas vêm dessas escavações que foram feitas, né, por esses cientistas, tá? Como tem aí na foto, onde eles encontraram, embaixo da terra, muitos vestígios da história dessas pessoas, tá? Somente no ano de 1961, galerinha, é que foi proibida a destruição, pessoal, desses sambaquis brasileiros, tá? Então, antes de ser proibido, você chegar lá e poder sujar esse sambaqui, destruir ele, quebrar ele, tá? Essa montanha de conchas e de areia, antes disso, muitos sambaquis ao longo da história foram destruídos, tá? E quando um sambaqui desse é destruído, também é destruído um pedaço da nossa memória e da nossa história, né? Da história do Brasil e dos nossos antepassados, né? Dessas pessoas que viveram aqui há cerca de 12 ou 15 mil anos atrás, tá bom? Aqui no Brasil, tá? Na região sul e no litoral, né? Nas praias, tá bom? Então, ele é um sítio arqueológico e um local histórico, um patrimônio nosso que a gente tem que cuidar e de que a gente tem que preservar bem direitinho, tá bom? Então, vamos para a próxima parte do slide. Então, pessoal, para finalizar essa videoaula sobre os sambaquis, né, e esse povo, e sobre esses povos, né, pré-históricos que viveram nos sambaquis, tá? Aqui tem uma foto que eu trouxe para vocês verem, tá? Do Museu do Sambaqui, tá? Ou Museu Nacional do Sambaqui, é o nome desse lugar, que fica na cidade de Joinville, tá? Em Santa Catarina, tá? É um lugar que pela foto já dá para ver que ele é bem bonito, né? E com muita coisa interessante para a gente conhecer, tá? Nesse local, né, tem 12 mil peças, né, 12 mil objetos, tá, arqueológicos que foram encontrados nas escavações, tá, que contam um pouco dessa história para a gente, dessas pessoas que viveram no Sambaqui. E também coisas que foram encontradas, vestígios, nessa pesquisa no próprio Sambaqui. Então aí a gente tem vasos de cerâmica, esqueletos, né, de pessoas, né, de homens e mulheres e crianças que viveram há 12 mil anos atrás, para a gente poder ver bem de pertinho, tá, na vitrine. Tem o quê? Tem restos de alimentação dessas pessoas, tá? Conchas, tá? Esqueletos, né? Fósseis de animais que foram comidos por essas pessoas, como fósseis de antas,
como fósseis de peixes, tá? E de outros mamíferos, tá? Que serviam de alimentação para essas pessoas. Foram encontrados também sepulturas, tá? O que é uma sepultura? É um caixão onde é colocado morto, tá? E onde ele é enterrado na areia. Então foram encontrados também caixões bem preservados, tá? Nessa escavação que foi feita, tá? Com o esqueleto de uma pessoa dentro dele, tá? E isso tudo foi o que? Estudado. Antes de ser levado para esse museu, foi levado para um laboratório. E nesse laboratório, eles fizeram várias análises para saber de quanto tempo aproximadamente, tá? Foi que aconteceu essa história, tá bom? E aí, esse local, hoje, durante a quarentena, ele está fechado, como muitos os museus, né, no Brasil e no mundo, mas você pode conhecer esse museu através do site, que você pode ver através de uma rápida pesquisa no Google, na internet, tá bom? Você coloca lá Museu Nacional do Sambaqui, em Joinville, tá? Na Santa Catarina, e você pode ver lá todas essas fotografias do que tem no museu para a gente poder saber o que é, tá? E qual a sua importância para a nossa história, tá? Como brasileiro que a gente é, tá certo? Sobre os nossos antepassados e o nosso ancestral comum que viveu há 12 e 15 mil anos atrás aqui em território brasileiro, tá certo? Então, na nossa aula online, vamos fazer a leitura desse texto, tá? Da página 30 até a página 32 do livro, tá? E em seguida, vamos ter uma explicação, tá? Para vocês tirar dúvida e também fazer perguntas sobre esse assunto, tá bom? Então, até lá e também até a próxima videoaula de história, tá bom?